pessoal, quem ainda não viu a primeira parte da aula de insônia, só clicar aqui no YouTube. A gente falou as definições mais importantes. Vamos seguir agora com os fatores de risco, as peculiaridades em relação aos transtornos ligados à psiquiatria. Como eu falei na aula anterior, 50% em média, de acordo com o UpToDate, das insônias crônicas tem relação com o transtorno da psiquiatria. Por isso que, como psiquiatra, estamos aqui, para ajudar a traduzir essa literatura complexa aí para que fique de uma forma entendível e a gente consiga reduzir os números, já que, como eu falei, até 35% hoje dos adultos têm a insônia crônica. Isso gera diversos problemas, eu vou citar daqui a pouquinho. Mas vamos lá! Você que, teoricamente, já tem seus 45, 50 anos. Década de 80, como que era? Pessoa que tinha uma condição financeira melhor, tinha uma televisão na sala de casa. Na década de 90, aquela televisãozinha lá, 14 polegadas, no quarto. A partir dos anos 2000, foi avançando o computador, o celular. E o que aconteceu com isso, pessoal? Cada vez mais a luz desses aparelhos foi chegando perto do olho, perto da retina do olho. E existe uma glândula pineal que produz melatonina, que é o principal neurohormônio que induz o sono. Só que é um neurohormônio, pessoal, que ele é fotossensível. Ou seja, quanto mais a luz foi chegando perto do olho, deitamos lá a cabeça, travesseiro, com o celular no rosto, menos a produção dessa melatonina. Por quê? Porque essa luz diminui a produção dela. Então não é à toa, não é coincidência que com o avançar dos anos, a cada ano vem piorando os números de insônia. Porque essa é uma das explicações. Aí lembra do transtorno de ansiedade que a gente falou assim, o Brasil, infelizmente, carrega um triste recorde de ser o país proporcionalmente mais ansioso do mundo? Vamos lá, vamos misturar um pouco aqui agora com neurociência. Existe uma região do cérebro chamada amígdala cerebral, não é a da garganta, ela é presente no lobo temporal. Essa amígdala cerebral, ela tem uma relação com a captação dos estímulos, a captação com estímulos que geram medo, geram emoções fortes, não só externos, por exemplo, se ele vê uma briga, um assalto, como também interno, quando vem um pensamento relacionado a um tema. Então, ela é uma das estruturas que mais reagem a esse estímulo que a gente capta no dia a dia. Como assim ela reage? Ela tem uma relação com liberação de noradrenalina e de adrenalina, que são aqueles transmissores relacionados com ataque cardíaco, coração acelerado, quando você toma um susto, lembra daquele frio na barriga? A noradrenalina e a adrenalina são neurotransmissores ligados a essas reações fisiológicas. Então são os neurotransmissores que dão medo, que a gente fica preocupado de uma forma excessiva, viu um assalto. Então a amígdala cerebral é um dos principais componentes no organismo que reagem aos estímulos, como eu falei. Foi feito um estudo no JAMA, que é o Jornal Americano de Medicina, no ano passado, onde ele pegou por ressonância funcional pessoas que não tinham transtorno de ansiedade, que tinham leve, moderado e grave. Isso feito por escala. Essa ressonância funcional você consegue dar estímulos e o médico consegue ver, o neurocientista consegue ver quais as regiões do cérebro, de acordo com aquele estímulo, que foram ativadas ou inibidas com o que você falou ali, em relação a um problema mundial, em relação a uma situação que os 4 lá, grupos, receberam a mesma informação. Ponto. O que mostrou? Quanto mais o nível de transtorno de ansiedade foi aumentando, de gravidade, mais essa amígdala cerebral ficava hiperreativa. Ou seja, precisava de menos estímulos para liberar essa noradrenalina e adrenalina. A ponto de, em quadros mais graves, mesmo sem estímulo, não aconteceu nada, ela já quando você acordava, você já acordava com aquela sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer, com aquele desespero, porque ela fica hiperreativa. Ou seja, ela, mesmo sem ter uma relação com problema nenhum, é como se tivesse o tempo todo em alerta. Então isso está provado pela ciência, você consegue ver em exame de neuroimagem. Tá, Trema, mas o que isso tem a ver com a insônia? Dentre todas as variáveis relacionadas, por que ela fica hiperativada, hipersensível, o principal fator demonstrado nesse estudo importante foi a insônia. Isso faz sentido, Quem tem, por exemplo, já passou por uma insônia intermediária, ou seja, deitou, dormiu, 3 horas depois acordou. Parece que você está acordando para jogar bola, você pode
começar o trabalho agora. Porque a insônia, ela é um fator que gera o estímulo nessa amígdala cerebral, que faz com que libere a noradrenalina e adrenalina. E ela te deixa ativa, esses neurotransmissores te deixam de uma forma alerta. Então você acorda, pronto. Só que como vai caindo essa quantidade desses neurotransmissores, daqui a pouco começa a vir o sono. Começa a vir o sono que horas? Horas depois de você ter acordado, só que você já tem que ir para a escola, você tem que ir trabalhar, e já não dá para você voltar a dormir. E aí você já vai acordar o quê? Cansado, irritado, com a concentração ruim. Que isso já é um fator de risco individual. Os estudos mostram que vários transtornos da psiquiatria, eles começam pela insônia. Ou seja, a insônia é um fator de risco para o transtorno depressivo, por exemplo. E em alguns casos ela é onipresente, ou seja, quase em 100% dos casos. Vou pegar o exemplo do transtorno de estresse pós-traumático, que a gente já teve aqui também aula sobre isso. Quando você lida com uma situação de um perigo iminente, lembra, pessoal? Eu vi um assalto, presenciei um estupro, uma violência, aquilo fica revivendo, voltando à nossa mente. Nesse quadro, por exemplo, os estudos mostram que 90% chega a ter uma insônia ou uma alteração qualitativa, muito pesadelo, muito sonho vívido. Então está muito intrínseco à psiquiatria. E se o país mais ansioso do mundo é o Brasil, e cada ano vai aumentando, vamos somando as peças, ó. Então eu estou usando mais tecnologia à noite. Então estou produzindo menos melatonina. Isso já é um fator de risco para eu ter insônia. A insônia é o principal fator de risco para estimular essa amígdala cerebral, que gera liberação de adrenalina e noradrenalina, que são neurotransmissores muito relacionados com o transtorno de ansiedade. Olha como é que vai juntando as peças. Aí a gente volta para os jovens, que a gente já falou aqui também. O que eu vejo lá no consultório? Qual é a hora que a internet dos jovens em casa eles conseguem aproveitar melhor? Quando está todo mundo dormindo. Então, o jogo eletrônico, que já virou uma patologia, na classificação que está chegando assim de 11, o game disorder, que é o vício relacionado a jogos online e offline, virou uma patologia. Isso também vem numa crescente em relação aos jovens. Então, por exemplo, o jovem falou que ia dormir, bota para despertar uma hora depois, combina com os amigos jogar o jogo eletrônico pela internet, passa a madrugada jogando, quando chega às 5 horas da manhã volta para a cama, a mãe achou que dormiu, o pai achou que ele dormiu, o outro dormiu apenas uma hora ou nem dormiu, mesma coisa, acorda como no outro dia, acorda cansado, prostrado. Isso gera também o quê? Um aumento da obesidade. O quê? Faz menos atividade física, está cansado. Mas, doutor Hélio, a insônia tem a ver com obesidade? Tem a ver, pessoal. Os estudos mostraram que quando você tem insônia, você tende a liberar mais grelina e menos leptina, que são neurohormônios da fome. Então você tem mais fome quando você tem insônia. A insônia também é um fator de risco para a obesidade. Olha como é que as peças se juntam. Além disso, se teoricamente eu tenho insônia, ela também gera fator de risco não só para doenças psiquiátricas, mas também para doenças clínicas. Eu acabei de falar que na insônia há uma hiperativação da noradrenalina e da adrenalina, que faz com que o quê? Que o seu corpo tenha uma pressão arterial aumentada. Então, é fator de risco para a pressão arterial por causa desse mecanismo que eu falei. Se eu tenho aumento de hipertensão, eu tenho mais chance de infarto, tenho mais chance de AVC, tenho mais chance de diabetes tipo 2, tenho mais chance de queda, tenho mais chance de fratura, né, de levantar, tá escuro, principalmente o paciente mais idoso, né, e ter uma queda, infelizmente. Então, é um sintoma objetivo e que, se aparecer, volta a dizer, não vai atrás de remédio amigo. Vocês estão vendo o tanto de variável que tem na hora de identificar o tipo de insônia e o melhor tratamento. Por falar em tratamento, fica ligado aí que já na próxima etapa nós vamos falar sobre o tratamento, quais as medidas mais importantes. Até daqui a pouco.